Precisando renovar seu Game Pass com presteza, agilidade e segurança? Você encontrou o lugar certo. Na TM Games você encontra códigos de 25 dígitos, o atendimento é rápido e os precinhos são bem camaradas. Procurando jogos, lançamentos Day One? Não tem problema, aqui também temos na ATM Games. Você não precisa esperar uma promoção para jogar o jogo do seu coração. Você encontra tudo na ATM Games. Me dê, babá! Que delícia. E salve, salve, guerreiros! Aqui no Observando o Xbox derretendo enquanto joga Vampire Crawlers aqui. E hoje, meus amigos, hoje vamos falar sobre o quê? Sobre os números negativos do Xbox, sim. E sim, vocês não viram errado, os números negativos mostrando que nem tudo aí são flores no mundo verde. E que a dona Asha Sharma terá um grande trabalho pela frente se ela quer mudar esses números que sim, vêm de uma série de trimestres ou quadrimestres, eu sempre esqueço qual é a questão ali de tempo ali que é medido, bem negativos, até porque depois que a Microsoft comprou a Activision, ela teve um boom gigantesco de receita, e esse boom gigantesco de receita não está se mantendo, né? Mas claramente o Xbox ele está aí tentando mudar esse cenário, né? Começou com a contratação da Asha Sharma, você vê que tem certas coisas que mudaram internamente, eles estão preocupados de verdade com a questão do Xbox, e o mais importante que você vê pelas declarações da Asha Sharma, do Satya Nadella, que eles perceberam que a Microsoft fez caquinha, que fez merda, e que as últimas decisões que foram tomadas ali pela administração Phil Spencer e Sarah Bond custou muito caro para a divisão e afastou uma boa parte da sua fanbase que eles dizem que querem recuperar. Vamos falar sobre tudo isso, é claro, mas antes de mais nada já sabe, conto muito com o seu apoio maroto, com o seu triplo C, com o seu curta, comenta e compartilha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Afinal de contas, quando você faz tudo isso, clica no like, comenta alguma coisa, sei lá, se inscreve, compartilha com o amiguinho, aperta o botão do hype que é muito importante, o YouTube entende que o conteúdo é bacana e espalha ele para mais pessoas e dá uma fortalecida aqui no nosso algoritmo. Então, mais do que nunca é necessário a sua ajuda, ainda mais quando eu sou um vagabundo que coçou o saco durante 2 dias sem produzir conteúdo algum. Aí sim, a sua ajuda é mais do que necessária. De tudo isso, fortaleço aí, conto muito com o apoio maroto de todos vocês. E, sem mais delongas, vamos começar essa bagaça. Bora! Hora do show, porra! Xbox registra queda de receita no último trimestre, com o hardware despencando em 33%. Microsoft registra queda anual de 7% na receita geral, com a sua divisão de jogos. E, cara, algumas coisas aqui me deixam um pouco encucado, beleza? Eu entendo que a maior parte dessa queda é referente ao desempenho aquém do esperado de Black Ops 7, eu acho que é isso, né? O Call of Duty Black Ops 7 que foi lançado aí ano passado. Aqui, realmente, cara, tipo, comparando-se com outros lançamentos, ele vendeu mal em todas as outras plataformas para além do Xbox, tá? Vendeu mal no PlayStation, vendeu mal na Steam, vendeu mal no Xbox. Quando eu falo que vendeu mal, não é que vendeu pouco, ele vendeu mal comparado a COD, comparado com o que o COD geralmente faz. Tipo, se você abrir os números aí da Circana e de outros chutadores de números aí, você verifica que o COD Black Ops 7 ainda vem sendo vendido, muito vendido, sempre estando ali no top 10, top 5 ali de jogos mais vendidos ali em relação às plataformas, mas, quer queira ou quer não, é um desempenho muito fraco se comparado com os jogos anteriores, principalmente com o jogo que, bem, estreou no Xbox Game Pass, que é o Call of Duty Black Ops 6, que esse sim foi muito, muito superior e subiu as contas da empresa, olha, do Xbox lá pra cima. Mas enfim, vamos começar aqui essa leitura, beleza? Cadê? Aqui está. O Xbox fechou o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 no vermelho. De acordo com o relatório de resultados divulgado pela Microsoft, a receita de conteúdo e serviços da divisão recuou 5% na comparação anual, enquanto o hardware despencou 33% no mesmo período, repetindo a tendência de queda já registrada no trimestre anterior, e eu faria até um acréscimo no trimestre anterior do anterior. Em números absolutos, a receita do Xbox somou 5,34 bilhões contra 5,72 bilhões no mesmo intervalo do ano passado, representando uma queda de 7% em relação ao trimestre anterior deste ano, quando a divisão havia registrado 5,96 bilhões, uma queda que chega a 10,4%, enquanto isso a Microsoft como um todo cresceu. Isso aqui não importa pra mim, tô falando de Xbox, né? Bora focar no Xbox então. Tá aqui um tweet do Tom Warren, né? Mostrando aqui algumas coisinhas, né? Vamos lá. O que é interessante a gente conversar aqui
em relação a isso. Primeiramente, receita de jogos, tá? Receita de jogos caindo 7%, conteúdo e serviços, conteúdos do Xbox, tá? Caindo 5%, hardware do Xbox desacelerando 33%. Sobre o hardware não tem que comentar, né? Isso é meio que óbvio. A Microsoft, nos últimos 2 anos ali, tem a campanha do This is an Xbox, que não deixa mentir, que até a própria nova CEO já tirou do ar há muito tempo. A Microsoft não tratou a sua principal base como mais importante, né? Não tratou a sua base como base. Ela tentou empurrar as pessoas para outros meios de se acessar o Xbox para além do console, prejudicando a promoção dele, prejudicando a entrega dele, prejudicando a, como eu posso dizer, a distribuição do aparelho em diversos países, em detrimento ali do serviço Game Pass, em detrimento ali da nuvem, coisa que claramente não deu nada certo, e essa queda constante aí vem acontecendo há mais ou menos ali uns 2 anos, 1 ano e meio, por aí, desde que essa estratégia começou a ser implementada, tá? Eu acho que 2 anos seria claramente o sinal de que ela começou a meio que deixar o console de lado em prol de outras paradas que, reitero aqui, não deu certo, a CEO já está ciente. Não acho que isso aqui vai mudar muito não, tá? Eu acho que é muito difícil deles ligarem as máquinas de produção ali de novos consoles Series e começar uma distribuição massiva. Eu acho que o foco deles total tá para o próximo hardware que vai ser lançado, sabe, sei lá, Deus quando, mas enfim, isso aqui eu acho que não espanta ninguém, né? Vamos lá. Agora, uma coisa que me deixou aqui meio que incrédulo é uma receita de jogos de terceiros cair 7%, né? Na minha humilde opinião, isso reflete 2 fatores, né? Pode refletir 2 fatores. Uma perda de confiança dos consumidores que resolveram não consumir na plataforma. Pode ser sim, ok? E também, cara, nos jogos que foram lançados, né, no último trimestre. Você tem Marathon, vendeu 2,2 bilhões, só na Microsoft vendeu 500 mil unidades, ok? Mas é Marathon, né? Tipo assim, o jogo tá morrendo. E, ó, você pode ver que o jogo tá morrendo, sabe? Ele mal sustenta aí 16, 15, 17 mil usuários ativos ali diários, tá? Isso aqui foi o pico dele de ontem, o pico dele sempre é sexta-feira, imagino que vai cair de novo hoje. Então, tipo assim, pô, maluco, né? Não tá legal, não é um grande jogo, né? Mas ele foi um dos grandes destaques, então imagina o resto. Você teve o Crimson Dust, beleza, ok, é um grande jogo. Resident Evil Requiem, que até onde consta, né? A maior plataforma de vendas dele foi no PlayStation, ok? Março, Planet of Lana 2, é um jogo menor. Legacy of Kain, Scott Pilgrim X, tem Code Vein 2, Monster Hunter Histories, Pokémon Copy aí é só Switch, né? Beleza, Death Stranding 2 só no PC, enfim, High Guard. Então, quando você vê esses jogos aqui, você vê que só se salva 2 da listinha, bem, eu acho que até que dá pra entender porque teve uma queda tão abrupta de receita. Não tivemos grandes lançamentos, não tivemos grandes hits do verão, beleza? Teve aqui o Crimson Dust que vendeu bastante, o Resident Evil que vendeu bastante, que os dois bateram nos 8 milhões de unidades, que é muita coisa. Parabéns aí aos jogos. Mas em aspectos gerais, né, quando você vê os outros jogos ali, foi um mês fraco na minha perspectiva, tá? Foi um mês bem fraco, tá? Salvo Crimson Dust e Resident Evil, foi um mês bem fraco que justifica ali essa queda também. Agora, uma coisa que acho que deixou todo mundo sobressaltado também é a questão, cadê? Do conteúdo de Xbox e serviços, né? Sobre esse trimestre especificamente, né? Eu perguntei pro Grok também o que a Microsoft lançou, e ela falou que lançou Avowed, lançou South at Midnight e o Towerborn, né? Teve pouco conteúdo, né? Teve pouquíssimo conteúdo de Xbox, conteúdo fraquíssimo também, o que pode justificar também essa queda de receita de conteúdo próprio. Beleza? E a queda do serviço, cara, bem, me mostra que a gente não é banana, nem o pessoal do sonismo, né? Quando teve aumento, o pessoal preferiu ou assinar mais barato, né, renovar uma assinatura muito mais barata, ou picar mula, sair, cancelar suas assinaturas, não coadunando com a prática abusiva do aumento abusivo que a Microsoft fez. E não foi somente o caixista aqui do Brasil, de várias partes do mundo, o que causou essa queda de 5% se comparado com o ano anterior, coisa que a nova administração aparentemente está tentando corrigir, né? Uma vez que ela reduziu o preço do Game Pass a custa do COD, beleza, chato, ok? Tem gente que realmente fica chateado com isso e também preocupada com a possibilidade de que isso se torne ali meio que um padrão da Microsoft, talvez. Pô, vamos tirar grandes jogos do Game Pass? Pode ser que sim, pode ser que não sei, não sou dono do futuro, não sou senhor da razão, muito menos ser uma bola de cristal. Mas é uma possibilidade que foi levantada por muitos aí. Uma coisa que vale se ressaltar também, tá bem aqui no texto, que esse é o primeiro trimestre sem Phil Spencer, né? Mas é o primeiro trimestre que ainda está ecoando as suas decisões e da Sarah Bond. Os números refletem o primeiro ciclo completo após a saída de Phil Spencer do comando da divisão. A Asha Sharma, que assumiu o posto em fevereiro, ainda não tem sua gestão ou suas estratégias refletidas neste balanço, o que, na prática, significa que os dados mostram o estado herdado por ela, não o resultado de suas decisões. Uma coisa meio que óbvia, né? Uma das primeiras movimentações públicas da Asha Sharma à frente da divisão foi um memorando conjunto com Mary Buddy, sinalizando
uma mudança de postura, o abandono gradual da marca Microsoft Game em favor de um foco exclusivo no Xbox. A ideia, segundo o documento, é resgatar a identidade da marca junto ao público. Ou seja, aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo, que as declarações que eles vêm dando denotam que eles perceberam sim que as últimas decisões, deixaram a galera bem chateada e eles perderam parte do seu público consumidor. Beleza? Guerreiro, só um segundinho, tá? Eu quase esqueci de trazer esse conteúdo aqui pra vocês, inclusive até gravei o encerramento aqui desse vídeo já. E esse aqui é um conteúdo bem interessante que mostra o quão o COD, né, com a Activision, impactou muito nos ganhos, né, da Microsoft. A parte verde aqui é a parte de gaming, a parte azul é a parte de conteúdo e serviço, e a parte vermelha é a parte de hardware, né? Vai de 2014 até ali 2026. Vamos lá. Aqui chegamos o quê? Em 2023, que foi quando a compra da BK foi concluída e foi quando lançou o COD sobre a tutela da Activision Blizzard junto com a Microsoft. Olha só o tamanho desse ganho aqui, ó. Opa, só corrigindo aqui, tá? Esse aqui foi quando a Activision foi acrescentada nas contas da Microsoft, teve um grande boom, beleza. Aqui em 24 de dezembro, mais ou menos, foi quando lançou o Black Ops 6, tá? E aqui, esse segundo boomzinho que teve bem aqui, foi quando lançou o Black Ops 7. Então você viu, ó, que o lançamento realmente foi bem aquém do esperado. Apesar também dos outros conteúdos também, tá? Da Microsoft. Então, cara, o que nós temos aqui, realmente você vê que a estratégia veio se mostrando correta ao longo do termo, né? Mas realmente os números da Activision, Blizzard, junto com a Xbox, não performaram muito bem, sendo o COD o principal responsável por esses números ali caírem, né? Mas não tem que discutir se esse COD aqui, Black Ops 7, fosse tão bem sucedido quanto o antecessor, ele estaria pelo menos aqui, ó, com esse aqui, ó, que ele estaria mais ou menos, esses dois picos aqui estariam mais ou menos ali em paralelo, estariam uniforme aqui no gráfico, né? Eles não estão. Então, é isso, caras, é isso. Realmente, se o Black Ops 7 fosse um bom jogo, né, e tivesse performado bem em todas as plataformas, talvez os números da Microsoft seriam outros. Talvez. Talvez. Agora vamos lá, vamos dar aqui a minha opinião, tá? Eu vou abordar a questão do que Satya Nadella e a Chama falou em outro vídeo, mas a minha opinião sobre isso tudo, tá? Eu fui um dos caras que defendeu que pelo menos a Microsoft tomou a decisão de ser multiplataforma no melhor momento possível, onde a PlayStation tinha pouquíssimo conteúdo ali para dar para os seus jogadores, né? E dos jogos que foram lançados lá, ao que se consta, o único que foi grande sucesso foi ali o incrível Forza Horizon 5, que mesmo chegando lá depois de o quê? 3, 4 anos, 5 anos, eu não sei bem ao certo, bem que foi um sucesso estrondoso na plataforma PlayStation. Então, é um dos únicos jogos que realmente mostrou que a estratégia poderia ser assim, bem sucedida, mas quando você pega o grosso, cara, e é isso que me incomoda na questão da queda de conteúdo, porque se fosse somente nesse mês, beleza, cara, né? A gente verificou que foi um mês realmente, foi um trimestre realmente bem fraco, mas quando você pega para pensar em todo o escopo que essa queda aí de conteúdos e serviços já vem ocorrendo há um certo tempo já, bem, isso me incomoda um pouco, porque a Microsoft lançou muito conteúdo no PlayStation, muito conteúdo, e você vê que o pessoal lá não compra jogo, pô. Não compra jogo, tá ligado? Compra somente os hits do verão, um ou outro. Então, será que compensou a estratégia da Microsoft? Fica na minha cabeça e fica aí uma sugestão para outro vídeo, né? Comente nos comentários a opinião de vocês, eu quero muito saber o que vocês pensam. Bora torcer para a nova CEO tomar decisões boas dessa vez, decisões que favoreçam a comunidade, favoreçam aí o usuário de Xbox, tá bom? E dito isso, valeu demais, tá? Jogue Vampire Survivors, não se esqueça de deixar o like, comentário aí que fortalece demais, botão do hype também. Enfim, toda essa pataquada que o YouTube quer que você faça. E reitero aqui, jogue Vampire Survivors. Se você gosta de um deck buildzinho gostoso, cara, você vai curtir demais, cara. O jogo gostoso, cara. Vamos lá, tamo junto, falou e tchau, tchau.